Olá, tenha um excelente, abençoado dia. Esse é o podcast Bênção da Manhã. Para você que está aqui no podcast, né? Estou fazendo também uma live pelo meu Instagram, @OsmarMisael. Se você quiser ver também, conhecer minha cara aí, minha cara inchada. Mas eu acordei bem cedo hoje, estou aqui orando, meditando, buscando um maná novo para o meu e seu coração. Eu aprendi alguns anos atrás que o meu melhor tempo deve ser para o Senhor. E eu descobri que o melhor tempo é o tempo pela manhã. Eu respeito, obviamente, quem tem dificuldade de acordar, que é, como diz o pastor Carlos Alberto, para mim é notívago, né? É um cara noturno. Eu respeito você, mas biblicamente, seguindo o exemplo de Jesus, por causa das demandas dele, ele levantava-se sempre antes de todo mundo para um tempo com o Pai. Marcos 1,35 diz que ele se levantava antes do dia amanhecer. Ele acordava o dia na comunhão com o Pai, né? Então eu mudei essas lives para 8 horas da manhã, a partir de hoje, né? Nós estamos vivendo um momento muito atípico no Brasil. Então, para aumentar um pouco a audiência e ajudar as pessoas que têm dificuldade ou qualquer outra dificuldade, não só de corporal, mas qualquer outra dificuldade para levantar. Então nós estamos começando agora às 8 horas da manhã até a nossa rotina mudar. Nós vamos estar em casa esses dias, né? Você também deve fazer o mesmo, saindo só o necessário, porque é importante a gente ficar atento e ficar ligado ao que as autoridades médicas, que Deus deu para eles sabedoria e conhecimento, nos estão nos alertando. Muito bem, vamos aqui então. Quem chegou, 8h05, vamos lá. Eu quero compartilhar com você hoje, com base no que começamos ontem, pastor Ademar e eu, falando sobre as armas da nossa guerra. Eu quero falar hoje sobre a parte 2. E eu quero explorar um detalhe importante que o pastor Ademar tocou ontem, sobre a confissão da palavra. Eu quero que você abra comigo, se você puder pegar sua Bíblia aí, em Josué capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu quero ler para você e quero extrair daqui este maravilhoso tema, maravilhoso princípio, poderoso princípio, que está registrado em Josué capítulo 1, versículos 6 a 9, onde as escrituras dizem o seguinte: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos nossos pais, aos pais deles. Seja forte e corajoso. Verso 7: tão somente seja forte e muito corajoso. Primeiro Deus fala, seja corajoso. Aí ele enfatiza. Deus, eu gosto de Deus, que ele é enfático demais. Quando ele quer ressaltar uma verdade, ele enfatiza com força. Só faltava ele negritar aqui, faltar para os escritores, negrita aí, pega a caneta Lumicolor aí, pinta em cima, né? Eu ando com a minha Bíblia assim, né? Eu tenho sempre um lápisinho aqui, eu ia mostrar para você, mas para pintar minha Bíblia toda pintada. Então, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, segundo a palavra, fazer segundo toda a lei, segundo toda a palavra, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, da lei, da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Bem-sucedido significa ter sucesso. Sucesso. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro desta lei.
Não cesse de falar, não cesse de confessar, não cesse de confessar, não cesse de confessar. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu estou vendo a Silvia Andrade lá de Maputo na live. Silvia, arruma o cabelo aí que talvez eu chame você para dar um depoimento aí, hein? Não sei em que horas são aí, mas é nossa missionária, amiga, parceira que está lá em Maputo, na África. E eu vi um vídeo da África maravilhoso que foi postado esses dias aí. Talvez eu chame você se der tempo aqui. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Você vai ter sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Quer ser bem sucedido? Medita na lei do Senhor dia e noite para que seja bem sucedido. Não se desvie da palavra. Não se desvie da palavra. E o verso 8 agora já é um verso maravilhoso. Não cesse de falar, confessar, falar do livro desta lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo flua através desta palavra, desta live, deste podcast, e as pessoas, onde estiverem, em qualquer lugar deste mundo, que estiver precisando desta palavra de encorajamento, que Teu Espírito Santo toque os corações, que acenda um fogo dentro deles, porque o salmista dizia que enquanto ele meditava na Tua palavra, acendia um fogo dentro do seu coração, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura encoberta diante de Ti, que há de julgar todas as coisas. A Tua palavra, Tu velas sobre ela, Senhor. Jeremias 1,12 diz que viste bem, Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Tu és um Deus que, Salmo 138 diz, Pai, que Tu exaltas a Tua palavra acima de todo o Teu nome, porque a Tua palavra e o Teu nome se misturam. A Tua palavra revela o Teu caráter, e Tu não podes falhar com a Tua palavra, que senão Tu falharias em relação ao Teu caráter. Portanto, eu vou declarar a Tua palavra na força e na unção do Teu Espírito Santo, e eu sei que ela vai correr velozmente, vai tocar vidas neste momento online, durante todo esse dia, e outros que ouvirem, porque a Tua palavra é martelo e fogo, Pai, e ela é viva. Louvado seja o Teu nome. Então eu quero comentar com você sobre esta arma poderosa, as armas da nossa milícia. Nós falávamos ontem, pastor Ademar e eu, ele tocou em três armas muito clássicas: a palavra, a oração, o jejum e a adoração. A adoração. Eu quero desmembrar isso falando sobre a palavra no sentido do que diz Efésios 6,17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 é um texto excelente para você meditar, talvez amanhã eu faça uma meditação sobre ele. Fala das nossas armas, fala lá que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, não é parte da armadura, não é parte. Nenhum soldado vai para a guerra só com a espada, não, ele vai com o escudo, ele vai com o capacete, ele vai com o cinturão, ele vai com as botas, ele vai com tudo. Ele vai todo revestido, todo, que diz o pessoal, né? Todo paramentado para a guerra. Então você não vai com parte. Às vezes a gente valoriza uma parte e não valoriza a outra. Nós somos, às vezes, incoerentes. Não, eu gosto mais da palavra, eu gosto mais da oração. Gente, é tudo junto. Para com isso. É tudo junto. Estar paramentado totalmente. Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, couraça da justiça,
couraça da justiça, cinturão, os pés vestidos com a preparação do Evangelho da Paz, que é o caminhar, que é ir, não é ficar parado. Ninguém faz guerra parado, é ativo. Por isso que eu estou aqui nesta manhã, para ativar o seu coração, ativar a palavra e semear no seu coração palavras de fé, palavras de encorajamento. E uma das mais poderosas armas que Deus nos deu é a arma da confissão da palavra. Vamos aqui desmembrar esse negócio. Vamos voltar aqui ao texto. Então, eu quero enfatizar o verso 8. Não deixes de falar as palavras do livro da lei. Não deixe de confessá-las. Não deixe de confessá-las. Eu sempre adotei na minha vida, e é um exercício que eu faço comigo mesmo, eu não fico confessando problemas, eu confesso promessas. Então, se você puder anotar aí, anote. Confesse promessas e não confesse problemas. Troque orações por preocupações. Não adianta você ficar preocupado, a preocupação não vai resolver nada. A preocupação só vai aumentar. Aliás, está uma carga de negatividade no mundo que, olha, está um peso. Não sei se você tem sensibilidade espiritual para isso, mas você percebe um peso espiritual, um peso, uma carga. Alguns dizem, né, uma energia negativa, e é verdade, é uma energia mesmo, mas essa energia é um peso espiritual. É um peso espiritual que está sobre o Brasil, está sobre as nações, está sobre o mundo. As pessoas estão entrando em pânico, as pessoas estão desesperadas. Ontem eu soube aqui em São Paulo que um profissional de saúde, saindo do seu trabalho, foi agredido, porque as pessoas começaram a xingar ele, porque ele estava no transporte público. Gente, onde nós vamos parar com isso? Vai virar um mundo de Mad Max aqui, não sei se você assistiu o filme Mad Max, mas onde não havia lei, não havia nada. Por quê? O pânico tomando conta das pessoas. Então é momento de você calmar seu coração. Vai para a palavra. Não fique enchendo a sua mente com noticiário ruim. Ah, mas eu preciso ficar atualizado. Fique uma vez por dia. O noticiário só fala disso. Eu disse ontem, tem uma jornal em São Paulo que começa às 4 horas da manhã. E a mesma notícia passa no dia todo. Só vai uma atualizaçãozinha ou outra, assim, que vai repetindo do dia anterior e atualizando as novas. Então, e o que adianta você ficar vendo gráfico de que morreu mais tantos números? Isso só causa pânico, não causa fé. Vai para a palavra de Deus, vai confessar a palavra, vai encher, vai pegar as armas da sua guerra, a palavra, a oração, o jejum. Separe tempo para jejuar. Como você não vai agora ter que fazer muito esforço físico mesmo para trabalhar e vai ter que ficar em casa, aproveite para jejuar. Nós estamos num desafio desde o 1º de março. Hoje é o 21º dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. Não estou falando isso para, estamos jejuando, não estou falando mais nada que a nossa obrigação. Estou falando isso para incentivar você. Mas não pode falar que está jejuando, isso não é ser humilde. Bobagem, gente. Se fosse assim, os relatos bíblicos não noticiaram aqui o jejum de Daniel, o jejum de Jesus, o jejum de José, de tantos outros, de Esdras, de Neemias, de Moisés, duas séries de 40 dias. Então, aproveite para jejuar e orar. Vamos pegar as armas da nossa milícia, que segundo Paulo diz, são poderosas em Deus. A palavra, poder da palavra, a oração, o jejum e a adoração. Encha a sua casa com adoração. Se você tem um Smart TV na sua casa, pegue vídeo do YouTube que tem adoração de 1 hora, deixa rolando. Você vai ver o clima gostoso que vai ficar na sua casa, um clima de fé. Se a luz não brilhar na sua casa, onde que o mundo vai buscar esperança? E é momento de você propagar a esperança. Por isso que eu estou me empenhando nesse projeto aqui. Não estou querendo me aparecer. Aliás, fiz podcast tempão aí sem botar minha cara aqui. Agora que estou fazendo isso para buscar numa outra plataforma alcançar mais pessoas. Não estou preocupado com isso, meu. Tem outros problemas, esse não. Mas eu quero enfatizar para você aqui, olha aqui. Não deixe de falar. Não deixe de confessar a palavra.
E eu quero explorar um pouquinho mais esse verbo confessar. Esse verbo confessar significa o mesmo, ela tem a raiz na palavra grega homologel ou homologeu, que é homologar no português, né? Homologar, que é você confirmar, que é você declarar: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na oração, eu creio no teu poder. Você viu a oração que eu fiz aqui? Eu fui citando a palavra. Eu aprendi que a oração mais poderosa do mundo não é aquela que eu vou no monte gritar até ficar rouco. A oração mais poderosa do mundo é aquela que eu embaso, apoio a minha oração, a minha confissão na palavra de Deus. Se você for ver algumas orações de homens de Deus, como Neemias, como Daniel, como Josafá e outros, eles recorriam lá às promessas feitas da parte de Deus e pegavam aquelas promessas e traziam à memória de Deus, traziam diante de Deus, diante do Pai. Promessa. Eu gosto da expressão que eu ouvi certa vez, que as promessas de Deus são como o leme de um navio. Recorrer a elas nos mantém na rota. Então, você pega a promessa de Deus, por isso que Deus está falando para Josué aqui, ó, não cesse de falar, não deixe de falar as palavras do livro desta lei, não deixe de falar. Confesse a palavra. Porque Efésios 6,17, como eu já disse, ela é a espada do Espírito. Ora, para que o Espírito Santo possa atuar, você precisa dar a arma certa para ele. Não é a murmuração, não é a reclamação, não é a negatividade, é a palavra. Se você pegar a palavra e liberar a palavra com a sua boca, e é importante com a boca, não é no meu pensamento, eu não quero escandalizar ninguém. Não é assim, é com a boca. Romanos 10, Paulo diz assim: se com tua boca confessares, no teu coração creres, serás salvo. Então, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Então não é confessar com a mente. Com a mente você medita. Não confunda as coisas, eu vou chegar no outro ponto aqui. Com a mente você medita, com a boca você confessa. Então confesse a palavra de Deus. Confesse, libere. Ao acabar essa live aqui, você levante-se na sua casa e comece a confessar. Pegue a palavra de Deus. Eu não tenho muitos versículos, Osmar, como você tem, outros têm memorizado. Não tem problema. Pegue o Salmo 23, pegue o Salmo 91 e levante e comece a confessar. Confessar. Começa a vamos fazer uma prática aqui. Eu gosto de ser prático. Não adianta ficar falando e as pessoas, não sei como é que é, aí não sabe como é que é, não faz. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer. Olha aqui. Abri o Salmo 91, que está sendo muito usado esses dias em todo mundo aí, né? Então, como é que você faz uma oração de confissão? Senhor, eu introduzo assim: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio no que está escrito aqui, Senhor. Eu creio nessas verdades. Eu me aposto delas. Eu vou apoiar minha oração nela. Porque aqui está escrito, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Senhor, eu estou na tua presença. Eu vivo na tua presença. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal me sucederá, Senhor. Está escrito: eu vou descansar à sombra do Onipotente, Pai. Eu não vou visitar a Ti, eu vou habitar, Pai, eu decido habitar. Em nome de Jesus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. O meu refúgio, Senhor, não é a minha casa física para não ser contaminado pelo novo coronavírus. O meu refúgio é o Senhor. Eu estou muito acima disto, Pai. A minha proteção é o Senhor. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Fortaleza é um lugar seguro. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem eu confio.
Pois tu me livrarás, você põe na primeira pessoa, pois tu me livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, eu estou crendo que tu vais livrar a minha casa, a minha família, os meus filhos, meus amigos que estão aí participando desta live, esses que estão ouvindo podcasts aqui, Senhor. Eu declaro a tua proteção, tu vais nos livrar da peste perniciosa. Eu declaro isso sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu declaro sobre os profissionais de saúde, Pai. Médicos que estão adoecendo, tenha misericórdia. A maldição não os atingirá. Nós precisamos desses guerreiros lá animados, Senhor, fortalecidos, saudáveis. Eu abençoo a eles. Eu abençoo as autoridades, Pai. As autoridades governamentais, nosso presidente, nossos governadores, Pai. Que eles sejam protegidos. Nossos líderes espirituais, eu oro pelo pastor Carlos Alberto, eu oro pela pastora Sueli, nossas coberturas espirituais, abençoando a eles, que a tua proteção esteja sobre eles, Pai, sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, Senhor, que com todos os defeitos que ele tem, mas é a autoridade que tu tens colocado sobre nós o abençoamos, que nenhuma peste perniciosa ataque a ele, porque isso vai trazer insegurança. Se o nosso presidente, nosso governador, Senhor, positivar nos exames, Pai, e vai causar insegurança na nação, nos estados. Tenha misericórdia, guarda as nossas autoridades, guarda, Senhor, porque está escrito aqui que tu nos cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estaremos seguros. Eu não terei medo do terror noturno, versículo 5, você não terá medo do terror noturno, nem flecha que voe de dia, eu não temerei, está escrito, Senhor, nem da peste que se propaga nas trevas, está repreendido toda a peste, Senhor. Nós ordenamos que estes espíritos malignos estão agindo, levando esses vírus para tudo quanto é lugar, contaminando as pessoas, Senhor. Há uma questão espiritual por trás disso que nós repreendemos, Pai. Nós declaramos a tua proteção, que este vírus seja interceptado, Pai, pelo teu poder e pela tua graça, que essas setas, que estas pestes que se propagam nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia, Senhor, que seja estancada, Senhor, as mortes no mundo, que esse medicamento que os cientistas descobriram, Senhor, para uso, que seja confirmado isso, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai, tenha misericórdia, levanta, abençoamos os cientistas que estão trabalhando dia e noite, Senhor, para buscar recursos para isso, Pai. Tu destes aos homens sabedoria, nós os abençoamos. Caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Senhor, que a tua proteção esteja sobre a nossa casa. Nós veremos, verso 8, somente com os nossos olhos contemplaremos e vamos ver o castigo dos ímpios, mas os justos serão preservados. Tenha misericórdia e que os ímpios, Pai, se convertam. Que este momento, eu oro, Senhor, para aqueles que são ateus, aqueles que não creem em Ti, Pai, aqueles que blasfemam contra Ti, aqueles que zombaram contra Ti tantas vezes, que neste momento eles se rendam, Pai, porque está escrito que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e te buscar, se converter dos seus maus caminhos, tu ouvirias dos céus, abençoaria a nossa terra, livraria, Senhor. Em nome de Jesus, versículo 9, tu és o nosso refúgio, eu fiz do Altíssimo a minha morada, nem o mal nos sucederá, nem praga alguma, maldição algum, vírus algum chegará à nossa casa, à nossa tenda, porque aos seus anjos tu darás ordem a nosso respeito para nos guardarem, Senhor, em todos os nossos caminhos. Nós seremos sustentados nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. Nós pisaremos o leão e a cobra, com os pés esmagaremos o leão e a serpente, porque está escrito: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Nós nos apegamos a Ti com amor, Senhor, e Tu nos prometes livrar. Versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Pai, eu creio nesta palavra. Está escrito que quando nós invocássemos a Ti, Tu nos responderias. E eu creio, Senhor, que as respostas estão chegando. A Tua graça está fluindo. O Teu poder está se manifestando.
Eu creio, Senhor, que quando eu invoco a Ti, quando eu estou invocando a Ti agora, vidas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo abençoadas, pessoas que estavam com medo, Pai, dominadas por um espírito de medo, de pânico, medo de sair de casa para qualquer coisa, medo de pisar na rua, Senhor. Senhor, que este medo seja repreendido. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação e de ousadia. Eu repreendo todo espírito de medo, de pânico, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que agora essas pessoas que estão me vendo aqui nesta live ou me ouvindo nesse podcast recebam cura para o medo, Pai. Cura para o medo, porque não é este o espírito que Deus nos deu. Nos deu o espírito que nós clamamos, Abba, Pai. Não deste espírito de temor para vivermos escravizados. Eu profetizo libertação sobre todos aqueles que estão amedrontados, porque está escrito aqui, que ao invocar a Ti, Tu nos responderás, e na nossa angústia, Tu estarias conosco, Tu estás conosco, Tu vais nos livrar e vai nos exaltar, nos glorificar. Verso 16, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu declaro longevidade para o Teu povo, longevidade para os nossos velhinhos, longevidade para aquelas pessoas de maior idade, Senhor, longevidade, nenhum mal nos sucederá, e eu declaro que nós veremos a Tua salvação, a Tua graça sobre nós, sobre a nossa vida e a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz essa oração de confissão com olhos abertos, que não precisa fechar os olhos, principalmente quando está uma transmissão assim. Deus ouve as orações de olhos abertos também. Mas eu fiz isso aqui para deixar com você um simples modelo, uma simples dica de como você pode orar confessando a palavra. Porque lembre-se, Josué 1,8 diz: não cesses de falar do livro desta lei. Não cesses de falar. Com a tua boca, se com a tua boca confessares, no teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão. Porque quando você confessa, você lança sementes. Palavras são sementes. Quando você confessa a palavra, você lança sementes no mundo espiritual. Semente de fé, semente de ousadia, semente de paz, semente de esperança. Quando você fica calado, você não lança sementes. E aí, o que domina é o que está no ambiente. Então, quando você lança, primeiro você ouve. Por isso que Paulo diz: se com tua boca confessares, no teu coração creres. Primeiro você confessa e depois você crê. Por quê? Porque quando você confessa, você está ouvindo. E a fé é uma coisa lógica, é cíclico aqui, ó. Você confessa com a boca, se com tua boca confessares, no teu coração creres, será salvo. Porque a fé vem por onde? Vem pelo ouvir. Garanto que você está com muito mais fé agora do que aqui a meia hora atrás. Por quê? Você está ouvindo a palavra. Eu não estou falando de conceitos humanos aqui, nem força do pensamento positivo, nem programação de neurolinguística. Eu estou falando do poder da palavra. Palavra que criou o mundo. Hebreus 1,3 diz que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou através do Filho, o qual tornou herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, e que sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Sabe o que sustenta? Quando você olha para a lua e vê ela lá no alto, o sol lá no alto, sabe o que está sustentando aquilo? Deus, a palavra de Deus. Sabe que Deus, Provérbios 8 diz que Deus colocou limites nos mares pela palavra. Pela palavra. Então, tudo é sustentado pela palavra. Então você precisa crer nisto, ser grato a Deus por isto e usar esta arma, a arma da confissão poderosa da palavra. Quando você confessa com a sua boca, você enche seu coração de fé, porque teu coração ouve, a tua mente é renovada
Isto é uma maneira fantástica de você renovar a sua mente. Vendo más notícias, vendo gráficos, vendo notícias de explosão do coronavírus, isto não vai trazer nenhuma fé no seu coração, mas a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim Deus vai proteger você e a sua casa. Espero que essa devocional de 33 minutos tenha trazido fé ao seu coração. Quero pedir algo para você. Espalhe isso para as pessoas. Eu vou mandar na minha lista de transmissão agora o meu podcast de áudio. Esta live vai ficar salva, fica salva 24 horas. E a última coisa que quero declarar para você. A fé, eu até anotei aqui, a fé não é produto da nossa inteligência, não. A fé não vem por esforço humano. Não é produto do trabalho, senão seria de origem humana. A fé é sobrenatural. A fé não é natural. A fé, ela é firmemente ancorada na natureza, na presença e nas promessas de Deus. O que gera fé no nosso coração é a presença de Deus, são as promessas de Deus, é a palavra de Deus. É isso que gera fé. A fé vem do coração e não da mente. Não adianta você ficar mentalizando. Vou mentalizar aqui que esse vírus não vai entrar na minha casa, não vai entrar, não, isso não funciona. Isso é esforço humano. Isso é PNL. O que eu estou falando com você não é autoajuda, é ajuda do alto. Tem muita gente falando de autoajuda aí. Nosso propósito não é de autoajuda, não. É a ajuda do alto, do Pai das Luzes. Portanto, a fé vem do coração e não da mente. Você fala com a boca, a fé nasce no coração e ela vai invadindo a sua mente, vai renovando a sua mente. A fé é tanto um dom quanto um fruto do Espírito. A fé, diz Efésios 2, é dom de Deus, mas também é fruto é um dom do Espírito, né? É um dom do Espírito, o dom da fé. A fé não vem a lutar, a fé vem ao se render, dizia o Bill Johnson. Então renda-se ao amor do Pai, renda-se ao favor do Pai, renda-se à palavra dele, porque ela é escudo e proteção sobre eu e a sua casa. Que você faça um excelente dia. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: hoje é sábado pela manhã. Amanhã nós teremos nosso culto online aqui na Comunidade da Graça Zona Sul às 10 horas da manhã. Eu vou dar continuidade nesse tema, vou expandir mais um pouco, falando sobre as armas da nossa guerra. É tempo de você se revestir de armaduras, das armas certas, lutar com as armas certas. Muitas vezes você vai para a guerra, quando tem que ir com bazuca, você vai ir com estilingue e aí você perde a guerra. Então eu vou mostrar sobre isso, vou pregar amanhã sobre esse tema. Será um culto de 1 hora, das 10 às 11 da manhã, horário aqui de São Paulo, horário de Brasília, né? Se você está fora do país e quiser participar, será um prazer. Vai ser transmitido pelo YouTube, pelo canal do YouTube da CG Zona Sul e também pelo meu Instagram, CG Zona Sul e Instagram. Eu vou mandar uma arte daqui a pouco para fixar e deixar no seu coração. E uma coisa nova que Deus colocou no meu coração ontem, meditando, orando, e eu queria fazer também. Presta atenção aqui, no domingo, 8 da noite, agora, dia 22, eu vou ministrar uma ceia na minha casa, com os meus filhos, minha nora e meu genro. Nós vamos sentar à mesa e eu vou ministrar uma ceia do Senhor. E depois vou ajudar você a fazer um ato profético de bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Bênção sobre a sua casa. Vou ministrar a ceia e eu queria desafiar você a participar dessa ceia. Como é que você vai participar? Você vai sentar com a sua família na sua casa e vai preparar os elementos da ceia. O pão e o vinho. O pão e o vinho, como diz as Escrituras. Se você não tem vinho, pode ser o suco da videira, mas pode ser vinho também. A Bíblia diz que não devemos nos embriagar. E é só um símbolo do pão e do vinho, a ceia do Senhor.
E eu vou ministrar a ceia aqui na minha sala, vou montar uma possibilidade aqui de transmitir isso por live para você, e eu vou ministrar essa ceia. E depois, ao encerramento da ceia, eu vou fazer um ato profético fantástico, com princípio bíblico, para você proteger a sua casa e abençoar a sua família. Domingo, 8 horas da noite. Então, prepare os elementos da ceia, deixe preparadinho, monte a sua mesa aí. Depois eu quero que você mande até fotos para mim, para ver como é que ficou a sua mesa. Eu vou mandar da minha para você. Você vai ver a minha ao vivo. Mas eu queria, a iniciativa que eu estou fazendo para abençoar e trazer proteção ao rebanho que eu represento aqui na Comunidade da Graça Zona Sul. Mas eu queria estender isso a você também, que nós somos um só rebanho, porque temos um só pastor. Captou? Então faça um excelente e abençoado dia, e amanhã, domingo, 8 horas da manhã, estou aqui na live novamente, depois o culto às 10 e depois às 8 da noite nós vamos fazer esta ceia em família. Prepara os elementos, prepara a sua mesa e vamos juntos neste momento tão especial, oportunidade tremenda de nós crescermos em Deus. Beijo para você, faça um excelente e abençoado dia. Se essa live abençoou você, se esse podcast abençoou você, transmita a outros, envie para outros, crie um grupo de transmissão. É o momento de nós bombardearmos as pessoas, assim como a turma está bombardeando com WhatsApp, com fake, até fake, né? Notícias falsas o tempo todo. Então pega seu telefone e crie um grupo de WhatsApp aí e transmita. Eu vou mandar para você o link desses dois podcasts, desse podcast, e a live vai ficar salva aí para você espalhar isto para as pessoas que estão ao seu lado. Faça um excelente e abençoado dia e vamos que vamos junto em nome de Jesus, e até amanhã, 8 da manhã aqui, depois às 10 horas. Um grande abraço, até já.